Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Harry Potter e a Filosofia. Pois é, gente, eu não conhecia esse livro até a Duda, eu vou deixar o canal dela aí embaixo pra vocês, a Duda Klein, fazer um sebinho. Ela quis vender alguns livros dela que ela não queria mais ler e um deles era esse. Eu não comprei dela porque já estava vendido, mas eu acabei saindo correndo para comprar. Como vocês sabem, eu sou super fã de Harry Potter e eu estou dando aulas de filosofia, então isso daqui foi meio que um achado para mim. Esse livro é uma coletânea de diversos textos escritos por autores diferentes e sobre assuntos diversos relacionados à filosofia. E, claro, assuntos que aparecem no universo do Harry Potter. Basicamente, o livro está dividido em 4 partes, e cada uma dessas partes tem o nome das casas de Hogwarts. Então, a primeira parte, que fala sobre os personagens, é a Grifinória. A segunda parte fala sobre a moral, sobre moralidades, é a Lufa-Lufa. A terceira parte trata a questão do mal, que é a Sonserina. Aliás, eu adorei essa parte. E a última parte, uma parte mais viajada, é a metafísica, que eles chamaram de Corvinal. Então o livro está dividido nessas 4 partes. E só para vocês terem uma ideia, na parte da Grifinória eles analisam o Harry Potter em relação à sua coragem, ou seja, como que a coragem é uma virtude dependendo da medida em que ela é usada. Então aí nesse caso, por exemplo, eles trazem o Aristóteles e o Kierkegaard para poder discutir esse assunto. Eles vão tratar de questões psicológicas como o auto-engano dos Dursley. A família Dursley, os tios do Harry, negando a existência do mundo mágico quando ele obviamente está lá, né? Isso se chama auto-engano. Temos também as amizades dentro dos livros do Harry Potter, os diferentes tipos de amizades sendo analisados de acordo principalmente com Aristóteles. Então, Voldemort e seus seguidores, o Malfoy, o Crabbe e o Goyle, o Harry junto com a Hermione e o Rony, o Hagrid, o Neville. Então, todos esses são analisados à luz da amizade. Depois tem um texto sobre Hermione e as mulheres de Hogwarts, que eu achei um texto interessante, mas eu já li um muito mais interessante. Eu acho que foi no site Capitolina. Se eu achar esse texto, eu vou deixar aí embaixo linkado para vocês, que é um texto maravilhoso sobre as personagens coadjuvantes, as mulheres coadjuvantes do Harry Potter, e como elas poderiam, cada uma, ter um arco próprio de história, todo um livro baseado na história daquela personagem, teoricamente coadjuvante. Depois, na parte da Lufa-Lufa, a gente tem questões sobre desejo, felicidade e morte, sobre obrigações morais, e aí traz, por exemplo, filosofia do estoicismo, os naturalistas, Sartre, Kant, discute ciência e ética baseado nas questões de magia, trazidos pela J.K. Rowling. O espelho de Ogezed, esse capítulo eu gostei muito, esse texto eu gostei muito, né, sobre o espelho de Ogezed e uma questão de oposição entre verdade e as aparências, né, qual mundo é a realidade, qual é o mundo das aparências, será que vale a pena viver um mundo de aparências, apesar de todos os sofrimentos do mundo real, né? Tem um texto sobre o FALE, aquele FALE, que é o grupo que a Hermione montou para libertar os elfos. E discute discriminação, preconceito, injustiça social, e aí traz algumas questões platônicas para discussão. E a melhor parte para mim foi a da Sonserina, em que falou sobre a natureza do mal, o que é o mal, escolhas que tornam a vida um mal, ou escolhas más, né? Então reflete sobre escolhas, sobre como Voldemort escolhe o mal. Essa é uma questão muito presente nas filosofias do Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, e do Tomás de Aquino. Fala sobre os efeitos destrutivos do mal e usa como exemplo o próprio Voldemort. Então, como é que o Voldemort sofre as consequências daquele mal que ele mesmo provoca. Tem um capítulo que fala sobre as críticas que o Harry Potter desperta, que para mim são críticas muito estranhas, críticas relacionadas as crianças não saberem o limite entre ficção e real e fazer com que os leitores infantis que não sabem essa distinção se aproximem do ocultismo e coisas do tipo. Para mim, assim, não faz sentido nenhum, mas na verdade o texto é refutando esse tipo de argumento. Tem um texto sobre o mundo mágico do Harry Potter sendo uma realidade paralela. E aí nesse texto fazem várias comparações entre Oz, do Mágico de Oz, e Nárnia, do C.S. Lewis.
quais são as semelhanças e quais são as diferenças que esses mundos mágicos têm com o mundo mágico de Harry Potter. Tem uns textos muito loucos que falam sobre espaço e tempo no mundo mágico de Harry Potter. Então, vocês já pararam para pensar que aparatar e que viajar pela rede de Flu envolve toda uma teoria de espaço e de tempo, que tem a ver até com a teoria da relatividade do Einstein. Nesse texto, o autor relaciona a viagem por aparatação com os buracos de minhoca da teoria da relatividade. Eu achei muito legal. Depois, questões de identidade pessoal, que eu amo pensar. Então, por exemplo, o que faz de você, você? As suas memórias fazem quem você é? Se alguém tirar suas memórias, você continua sendo quem você é? Ou as suas percepções e as suas sensações? Ou é a sua consciência? Ou é o seu corpo? O que faz de você ser você? E aí o autor cria uma série de situações no mundo mágico de Harry Potter. Por exemplo, quando Voldemort está no corpo do Quirrell, no primeiro livro, será que ele ainda é o Voldemort? Ou que ele é uma outra entidade? E o Quirrell continua sendo ele mesmo? Porque tem duas consciências no mesmo corpo. E aí, como é que fica? Esse texto é muito bom e traz ideias do Locke, do Hume. E por último, tem um texto sobre as profecias e sobre se predestinação e livre-arbítrio são compatíveis no mundo mágico. Ou seja, se as pessoas escolhem fazer o que estão fazendo ou se elas já estão predestinadas a agir daquela maneira. Pensando aí na questão da profecia, né? Porque a profecia, ela prevê. E aí, será que o Harry Potter está escolhendo o que ele está fazendo? Ou ele está seguindo um caminho já escrito, já traçado? Esses são os textos do livro. Eu achei textos muito legais, com um aprofundamento razoável. Os artigos utilizam trechos dos livros do Harry Potter para exemplificar algumas questões que ele quer ressaltar. De vez em quando tem referências em nota de rodapé. Esse eu achei uma falha, tá? As notas de rodapé são diferentes de um autor para o outro, obviamente. Então, alguns citam as obras das quais eles estão retirando aquelas ideias, outros não. E no final não tem uma bibliografia. Isso é uma falha grande, na minha opinião. Eu fiquei curiosa para saber quem eram os autores, né? Porque são vários. E, na verdade, eles são quase todos professores de universidades renomadas nos Estados Unidos, professores de filosofia, ou então estudantes de filosofia, assim, doutorandos. Então, realmente, são textos confiáveis. Outro problema dessa edição que eu tenho é que aborda só até o livro A Ordem da Fênix, que é o 5º da série. O 6º e o 7º ficam de fora, porque o livro foi lançado antes do 6º e do 7º livros do Harry Potter. Porém, eu já vi que existe uma edição definitiva, que deve ter ou textos a mais, ou coisas acrescentadas a esses textos, que corroborem ainda mais as ideias. Mas, realmente, eu achei muito bacana. Claro que alguns textos são melhores do que outros, mas isso acontece em qualquer livro que é uma coletânea, né, de contos, de crônicas, de artigos. Cuidado se você não leu Harry Potter e não quer spoilers, mas, assim, porque aqui vai falar mesmo, vai falando as coisas que acontecem na história, sendo spoiler ou não, tá? Então, se você não quer spoiler de Harry Potter, que eu acho difícil, não leia. Aí eu vi uma resenha no Scooby e eu achei muito interessante, mas é bem isso. Se você não gosta de Harry Potter, ou se você não gosta de filosofia, não leia esse livro. Mas se você gosta dos dois, ou de pelo menos um dos dois, pode ir em frente porque é um livro muito legal. Trata de empatia, trata de ética, de moral, de identidade. A questão do bem e do mal está sempre permeando os textos. E a imaginação e a realidade, né? São textos que trazem muita reflexão depois de você ter mergulhado nesse mundo mágico. Eu li o Harry Potter de uma maneira meio superficial, apesar de ser muito fã. Eu não via coisas tão profundas ali dentro. E esse livro me mostrou que tem. Mesmo que a J.K. Rowling não tenha se apercebido disso, ela traz questões absolutamente profundas para a gente refletir. É isso. Aí embaixo tem o link se você quiser adquirir pela Amazon. Comprando por esse link você ajuda o Redemoinhando. Você não paga nada mais por isso, mas eu ganho uma comissão. Em todos os vídeos eu deixo esses links aí embaixo. Se você quiser comprar e me ajudar, fique à vontade, eu vou ficar muito feliz. Tá bom?
Obrigada, deixa o joinha se você gostou da indicação. Se você já leu, eu quero muito saber o que você achou. Deixa aí nos comentários pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!